Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula para o pessoal do módulo 1 da Escola EREM Simão Bolívar. Hoje, como vocês podem observar aí nessa imagem, nós vamos ter a nossa primeira aula dessa disciplina tão interessante que é a disciplina de arte, tá? Como eu disse para vocês no dia em que eu me apresentei, eu sou professora de vocês, professora Patrícia Tavares, e sou professora das disciplinas de língua portuguesa e de arte, tá? Antes de a gente continuar, eu queria avisar para vocês que eu não sei se vocês vão conseguir ouvir ao fundo alguma música, mas a gente tem os desafios do ensino híbrido, né, nesse contexto aí de pandemia, e aí nesse horário que eu reservei para gravar essa aula para vocês, eu tenho uma vizinha que está ouvindo música, né, então não sei se vai dar para vocês ouvirem ou não, mas de qualquer forma estamos falando de arte e música é um tipo de manifestação artística como a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Então, queria desejar a vocês as boas-vindas a essa disciplina e hoje, nessa primeira aula, eu queria, óbvio, que se ela fosse uma aula presencial, eu pudesse ouvir vocês, né, ouvir a opinião de vocês. É sempre muito interessante esse tipo de discussão, de debate, nesse primeiro momento de contato de vocês com a disciplina de arte no ensino médio. Mas aí, à distância, aí eu vou tentando refletir com vocês e vocês vão pensando aí nessas possibilidades a respeito das perguntas que eu vou fazer para vocês, tá? Quando a gente tiver presencialmente, então a gente pode estender um pouquinho aí esse debate, tá? A primeira coisa importante quando a gente fala de arte é fazer com que vocês entendam o que é arte. E aí eu não estou falando da disciplina do ensino médio, mas eu estou falando da palavra, né? O que é arte? Arte é pintura, arte é música, e isso aí é arte ou são exemplos de arte? Muita gente tem dificuldade em refletir sobre isso. E aí eu queria que vocês parassem por um instante e pensassem, né? Se vocês tivessem agora uma atividade que pedisse para vocês, na opinião de vocês, definirem arte, o que vocês diriam que é arte, tá? Então, o que a gente vai falar e tentar contextualizar da maneira mais simples possível para que vocês possam compreender o objetivo dessa disciplina é o seguinte. De acordo com o site, né, dicio.com.br, que é um dicionário online, a palavra arte significa aptidão inata para aplicar conhecimentos usando talento ou habilidade na demonstração de uma ideia, um pensamento, o resultado de uma demonstração. Esta reunião das expressões artísticas de um povo, sociedade, museu de arte. Então, vamos nos atentar para essa primeira definição, tá? Nós temos duas aí, aptidão inata para aplicar conhecimentos e reunião das expressões artísticas de um povo, sociedade, que se encontra num local que é museu de arte, tá? O que interessa para a gente é esse primeiro conceito aí, tá? Arte como sendo uma aptidão inata. Aptidão é uma habilidade de fazer algo específico, de executar uma ação específica. Inata é algo que já é da natureza da pessoa, já vem com ela, vamos dizer assim. Então, o que a gente vai refletir a partir desse primeiro momento? A arte não é algo que eu decido fazer, tá? Eu agora vou ser, vou ser pintora. E aí eu simplesmente pego uma tela, pego tinta, pego pincéis e vai sair a pintura mais linda do mundo. Não é assim. Eu tenho que vir com esta habilidade.
E claro, eu posso usar o conhecimento, né, cursos, posso usar esse tipo de conhecimento que a gente tem acesso hoje para melhorar essa aptidão que eu já tenho. Mas é muito complexo dizer que qualquer pessoa pode resolver fazer qualquer tipo de arte a partir do momento que ela simplesmente desejar, porque a arte é uma aptidão inata, ou seja, vem com a gente. Para aplicar conhecimentos usando talento ou habilidade na demonstração de uma ideia, um pensamento. Então, é a primeira coisa que eu queria que vocês refletissem sobre o conceito de arte. Não existe um artista que simplesmente da noite para o dia resolve ser artista. Ele tem que ter uma aptidão que vem da natureza dele e que, claro, com o passar do tempo ele vai aprimorar, melhorar, desenvolver para se tornar um artista cada vez melhor, mais reconhecido, etc, tá? Depois de a gente ver essa definição do dicionário, aí a gente vai didatizar essa definição, tá? Então, a gente vai poder dizer que, primeiro, a arte é o conjunto de conhecimento e técnicas para se praticar qualquer atividade humana, ou seja, a gente expande aí bastante, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um artista, ele precisa ser inovador, precisa criar e precisa estar ou não à frente de seu tempo, né? Ele pode ou não estar à frente de seu tempo, mas com certeza ele precisa ser inovador, ser diferente, ser criativo. E o mais importante que eu queria refletir com vocês agora é: a arte é um estilo de mostrar o homem e o mundo através dos olhos de um artista. Então, a arte, ela é a representação do mundo. É a forma como o artista vê o mundo, como ele quer demonstrar para as pessoas o mundo que ele enxerga. Logo, a gente tem para a arte conceitos que são muito relativos. Por exemplo, um primeiro conceito que é absurdamente relativo em arte é o conceito de beleza. O que é belo? O que é uma obra bonita ou uma obra feia? O que é uma música bonita? O que é uma música feia? O que é uma pintura bonita? O que é uma pintura feia? Então, isso é muito relativo. E a arte, ela nem sempre é para ser bela. A gente tem a ideia de que a arte tem que ser bela e nem sempre é isso que vai acontecer. Então, a arte é a forma de mostrar o homem e o mundo através dos olhos de um artista. Se o artista ele tem um conceito de beleza diferente de mim, ele pode criar algo que ele ache belo e que eu ache feio, tá? Se o artista ele não tá bem espiritualmente, ele tá ou internamente ou emocionalmente, se ele tá sofrendo, ele vai fazer uma arte que represente esse sofrimento através do qual ele vê o mundo. Vou mostrar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem essa pintura. Essa pintura é de um pintor do início do século XX, que se chamava Edvard Munch. E o título dela é O Grito. Essa pintura, ela é uma pintura que não deve despertar sensações ou análises de quem a olha, de tentar debater se ela é bonita ou se ela é feia. Na verdade, essa é uma pintura que é feita para nos angustiar. A gente já começa a partir do título, O Grito. E aí, quando a gente olha, aqui a gente tem uma imagem, né, que não dá para distinguir ao certo o que é. A gente consegue ver que é uma via, tem uma espécie de ponte ou de corrimão aqui, um rio aqui embaixo, com um barco, um navio. Dois homens aqui, né? Provavelmente dois homens, porque estão com chapéus que são típicos de homem e dessa época, né? Século XIX, século XX. E aqui uma pessoa que está com uma expressão de horror,
né? Como se estivesse mesmo gritando, a boca aqui muito aberta, as mãos na cabeça e a expressão assustada, tá? Então, o que eu tô querendo que vocês reflitam é que aqui o artista ele estava querendo expressar o que ele estava sentindo e a forma como ele via o mundo. Aí eu vou dar uma informação para vocês que é uma informação importante. Essa obra, ela foi feita no período em que estava acontecendo no mundo a Primeira Guerra Mundial, lá na segunda década do século XX, né? A Primeira Guerra Mundial ela acontece entre 1914 e 1918, mais ou menos. Então, nesse período, a gente tem o mundo vivendo guerra, né, mortes, pessoas perdendo entes queridos, né, de uma forma brutal. As pessoas iam para a guerra e a família não sabia se o parente, né, o filho, o marido iam voltar. E aí, obviamente, a forma como se vê o mundo num período de guerra é uma forma angustiante, né? Então, a gente tem essa imagem aí, que não é uma imagem para nos fazer considerar conceito de beleza ou de feiura, mas ela é uma obra que é para mexer com o nosso interior, com o nosso emocional, tá? Isso porque era o que o autor estava, o pintor no caso, estava sentindo nesse momento. Então, reforçando, arte é uma aptidão inata, ou seja, vem conosco, é da nossa natureza, nem todos têm, né? Por exemplo, eu sou professora, mas sem dúvida alguma eu não sou artista. Eu não tenho nenhuma veia, nenhum desenvolvimento artístico, tá? Eu tenho a habilidade de estudar arte, que é o que a gente está começando a fazer hoje. Mas eu não tenho a aptidão, a habilidade de criar uma obra de arte, tá? É o primeiro ponto. O segundo ponto é que arte é a forma de expressar o mundo, a visão que o artista tem do mundo, tá? É a forma como ele enxerga o mundo. E essa forma como ele enxerga o mundo nem sempre vai coincidir com a forma como eu enxergo o mundo. Daí que a gente vai ter tipos de artes, manifestações de artes com as quais vocês talvez nem concordem, nem achem arte, né? Por exemplo, música é um tipo de arte. Todo mundo concorda com isso, eu acredito. Por quê? Porque a pessoa que compõe aquela letra, ela usa aquela letra para expor a visão que ela tem de mundo, né? Sobre algum tema. Ah, professora, mas tem letra que não diz nada. Ela escolheu não dizer nada, são letras sem sentido. É a forma como a pessoa, o compositor, a compositora está vendo o mundo naquele momento. Aí alguém pode dizer assim, ok, música é arte, tudo bem, concordo com a senhora. Mas tem estilos musicais que não são arte. Por exemplo, sei lá, funk. Funk, particularmente, eu adoro, né? Escuto muito, não sei se todos aí escutam, mas eu gosto muito. E tem muita gente que diz que não é arte, porque muitos, né, não são todos, mas muitas letras de funk, de músicas de funk, tem letras obscenas, tem palavrões, né, muitas fazem apelo com questões sensuais, né, da mulher, do homem, da relação homem-mulher. No entanto, é uma manifestação de arte, sim. É a forma como aquele compositor enxerga o mundo, a visão que ele tem do mundo, de algum aspecto do mundo, e junto com aquele ritmo, ele cria. Inclusive, a arte, ela é muito influenciada pelo que eu vivo. Eu nasço com o dom, eu tenho o dom, eu tenho aquela aptidão inata, e aquela aptidão inata, ela vai ser muito influenciada pelo meio onde eu vivo. Então, se eu vivo num meio, por exemplo, onde as pessoas escutam muito esse estilo musical, a tendência é que eu, enquanto observadora, eu aprenda a gostar. Se eu já tenho uma aptidão para fazer música, para criar letras, para fazer rima,
eu vou terminar desenvolvendo mais, porque eu nasci num ambiente onde se escuta muito aquilo ali. Daí que muitas vezes acontece, por exemplo, de a gente ter filhos de pais que são cantores, que se tornam cantores também. Filhos de pais que são atores e atrizes, que se tornam atores e atrizes também, porque ele já vem com aquela aptidão inata, mas ele vive num ambiente que promove o desenvolvimento daquela habilidade, tá? Então, dito isso, aí a gente vai falar um pouquinho sobre as manifestações artísticas, né? A arte é algo, minha gente, extremamente amplo. A arte é um campo vasto, vastíssimo. E aí eu tenho tipos de arte, que a gente fala que são manifestações artísticas, que usam linguagens específicas, né? Por isso que muitas vezes a arte se encontra com algumas questões da língua portuguesa, porque as várias manifestações de arte que existem são linguagens diferentes, né? Inclusive a gente pode fazer arte com as palavras, né? As músicas, os poemas, romances, né? Livros que contam, por exemplo, histórias de amor, tudo isso aí são manifestações artísticas que usam a palavra, tá? Aqui a gente tá vendo um exemplo de uma pintura, então é uma manifestação artística que usa uma tela e tintas de diversas cores, tá? E assim sucessivamente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Quais são, então, essas linguagens artísticas ou essas manifestações artísticas, tá? As linguagens artísticas, elas se dividem em artes visuais, teatro, música e dança, tá? Disso aí, o que a gente vai ter com uma maior amplitude que se possa imaginar, tá aqui nas artes visuais. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, tá? Primeiro, artes visuais. As artes que normalmente lidam com a visão como seu meio principal de apreciação costumam ser chamadas de artes visuais. O nome já sugere, né? É a manifestação artística que lida com a visão. Ela é apreciada, ela é observada, ela é criticada, analisada a partir da visão, tá? Consideram-se artes visuais as seguintes: pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema. Além dessas, são consideradas ainda como artes visuais a escultura, a instalação, a arquitetura, a novela, o web design, a moda, a decoração e o paisagismo. Então, e essa lista não é finita, ela não tem fim aí, tá? A gente teria outras manifestações de artes que são consideradas artes visuais, tá? Vejam só, dentro de artes visuais, olha o tanto de manifestações artísticas que a gente tem: pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema, escultura, arquitetura, novela, web design, moda. Então, são diversas manifestações artísticas dentro de uma linguagem só, tá? E aí, a gente vai, ao longo do ensino médio inteiro, claro que de maneira muito resumida, porque nós estamos na educação de jovens e adultos, então o nosso tempo ele é mais restrito, mas nós vamos estudar um pouco de cada uma dessas coisas, tá? E tentar, inclusive, entender o que é escultura, o que é arquitetura. Não dá tempo de fazer tudo, mas a gente vai fazer com as principais manifestações artísticas, tá? Outra linguagem artística que nós temos é o teatro. O teatro é uma arte em que um ator ou um conjunto de atores interpretam uma história ou atividades com auxílio de dramaturgos, diretores e técnicos que tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. Então, reparem o seguinte: o teatro, de certa forma, ele tem uma espécie de linguagem visual também, né? Mas ele é uma manifestação específica, uma manifestação artística específica.
Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir a um teatro, mas é uma coisa completamente emocionante, gente. É muito lindo, é muito maravilhoso a gente estar em um teatro. Primeiro, pela forma como os teatros são construídos, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar, por exemplo, no centro da cidade de Recife. A gente tem um teatro, que é um teatro super antigo, um dos mais antigos, talvez o mais antigo aqui da nossa região, que é o Teatro de Santa Isabel, né? E a própria arquitetura é a forma como os prédios são construídos, tá? Então, a própria arquitetura, ela chama muita atenção, né? A gente pensa que teatro é uma coisa só para pessoas de classe alta, né? Pessoas que têm muito dinheiro, mas por vezes, não agora, porque desde o ano passado a gente está vivendo a pandemia, mas numa situação, num contexto sem pandemia, muito frequentemente no Teatro de Santa Isabel a gente tem apresentações, né, de teatro, de dança, etc., que são ou gratuitas ou que são com preços irrisórios, tipo o ingresso a R$10, por exemplo, tá? E aí já chama atenção o teatro em si. Vou tentar colocar uma foto aqui para vocês lembrarem, né? Se alguém já passou pelo menos pela frente. Não sei se alguém entrou. Peraí. Ó, esse aqui é o Teatro de Santa Isabel, né? Por fora. E aí vou colocar uma outra foto dele por dentro. Olhem por dentro como ele é lindo, né? Então, por si só, estar nesse ambiente já é uma coisa maravilhosa, tá? E poder ter a possibilidade de assistir a uma peça de teatro, né? Que é justamente essa situação em que a gente tem um ator ou alguns atores que interpretam, né, uma história. Tem uma história com início, meio e fim, e eles vão falar na hora o texto, né? Diferente de uma novela, por exemplo, que é tudo gravado. Se eles errarem, pode consertar. E tem efeitos especiais. No teatro é tudo muito com os atores, né? Eles têm que decorar o texto, eles têm que imprimir emoção quando falam aquelas falas, né? E contar aquela história despertando, né, sentimentos e emoções no público. Então, é diferente de a gente assistir a uma novela. E olhe que uma novela, por exemplo, ela pode ter situações que mexem com as nossas emoções, que mexem com o nosso psicológico, que nos abalam, né? Mas no teatro, isso é tudo mais intensificado, tá? Então, é uma outra linguagem artística. Depois do teatro, a gente tem a música, que todo mundo conhece, a gente já falou um pouquinho sobre, né? É uma outra linguagem artística específica. Vocês devem estar ouvindo uma música aí, porque a vizinha continua com a música dela, que tá bem alta, e eu tô aqui bem isolada no quarto, com tudo fechado, mas eu acredito que deva estar aí com um sonzinho de fundo nessa gravação aí, tá? Mas a música, dentro dessas manifestações artísticas, dentro dessas linguagens artísticas, ela pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime, uma arte de espetáculo, né? E de fato é assim, né? A música, ela tem a possibilidade de atingir toda e qualquer pessoa. Se você não gosta de funk, você tem o sertanejo, você tem o pagode, você tem música clássica, você tem música popular, você tem música evangélica, você tem todo tipo de música infantil. A gente tem música para todas as faixas etárias, para todos os tipos de gostos, né? E aí a música, ela passa por uma questão de ter a letra, mas de ter também o toque com os instrumentos musicais, né? A junção aí de vários instrumentos musicais que criam um ritmo, e dentro desse ritmo, de maneira combinada, né, de maneira equilibrada, se insere a letra, né? Tanto que é muito mais fácil a gente decorar uma letra de música do que um texto qualquer, porque a letra de música a gente tem a facilidade digamos, na decoreba da letra, por conta do ritmo. É o ritmo que
facilita a nossa apreensão aí dessa letra, né? E aí é uma arte realmente que é muito, muito abrangente, né? E tem para todo gosto, né? Tem para todo tipo de pessoa, tá? E por último, a gente tem a dança, que é uma outra linguagem artística. A dança é uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. E aí a dança, ela vai mexer com o corpo, assim como o teatro, né? Porque os atores, para atuarem, eles usam muito expressões corporais, né? A gente consegue ver no rosto ou na forma que o corpo tá, se aquela pessoa tá representando um sentimento de raiva, de amor, de ódio, de tristeza, de sofrimento, etc. Mas na dança, essa manifestação corporal, ela é muito mais intensa, né? A dança, ela pode ser feita sozinha, ela pode ser feita em par ou em grupo. E, de novo, a gente tem também para todos os gostos, né? Assim como a música, cada tipo de música termina imprimindo normalmente um tipo de dança, né? A gente tem o funk, ele é uma arte musical, mas é também uma arte dançante, né? Há aquelas pessoas que têm a aptidão para criar letras dentro desse ritmo, e há pessoas que não sabem fazer nada de criação de letra, mas que têm a habilidade, a malemolência corporal, por assim dizer, para criar a dança, né? Para representar aqueles movimentos rítmicos, repetidos, que combinam com a letra, que combinam com o ritmo da música, né? E que chamam a atenção, né, de quem tá ali observando, tá? Então, basicamente, pessoal, essas são as linguagens artísticas que nós temos, tá? Artes visuais, teatro, música e dança. Aí vocês devem estar se perguntando, ok, como a gente vai estudar arte no ensino médio na EJA? A gente vai ter que dançar, representar, fazer letra de música, pintar, desenhar? Não é bem assim, tá? Na verdade, o que nós vamos fazer ao longo desses 3 módulos do ensino médio é fazer um estudo da história da arte. O que nós fazemos no ensino médio na EJA é ver como essa arte que a gente estudou hoje, o conceito, né, que nós vimos exemplos, que nós vimos as linguagens artísticas existentes, como é que isso aconteceu em cada período da história da humanidade, tá? Ou seja, não se preocupem, não se angustiem, que nós não vamos pedir para vocês desenharem, para vocês pintarem, para vocês fazerem esculturas, para vocês fazerem... Não vamos, porque eu não tenho habilidade de ensinar isso, eu não sou artista, né? E nem todos os alunos têm habilidade para fazer, então é injusto, né? Seria exigir demais de uns e facilitar demais para outros que têm a aptidão para algum tipo, né, de manifestação artística ou para alguma linguagem específica de arte, tá? E aí, o que a gente vai fazer a partir das próximas aulas é estudar um pouco, né, de maneira muito sintética, porque infelizmente o tempo não dá, né? Nós temos apenas uma aula de artes por semana, né? Por isso que vocês, não sei, né? Alguns poderiam estar estranhando, né? Até agora não teve aula de arte, né? Porque a carga horária de língua portuguesa, ela é uma carga horária muito maior do que a carga horária da matéria de arte, tá? Que a gente tem 5 aulas de português por semana e a gente tem uma aula de arte por semana. Inclusive, muitas vezes, essa aula só tem 20 minutinhos, né? É muito pouco. E aí, o que a gente faz é condensar e ver um resumo, né, de como a arte acontecia em cada período
da história, né? Então, a gente começa estudando aqui, ó, a arte na pré-história. Então, vocês vão observar que o nosso estudo de arte, ele tá muito ligadinho, ele anda muito coladinho com algumas coisas que vocês vão ver na matéria de história, com a professora Kátia, né? Claro que ela tem a aula dela, com o objetivo dela, e nós vamos ver a arte com o nosso objetivo, mas algumas coisas que vocês virem com ela, eu vou terminar citando, retomando, só para localizar vocês no tempo, né? Então, a gente começa estudando a arte na pré-história, que é um tipo de arte, tem até um exemplozinho aqui, ó, vai ser nosso primeiro assunto, né, depois dessa apresentação aí do conteúdo, que é a arte rupestre. Não sei se vocês já ouviram falar. Depois a gente vai ver um pouquinho da arte no Egito, né, nessa civilização egípcia, a arte na civilização grega, a arte na civilização romana, a arte românica, parece a mesma coisa, mas não são, a arte gótica, o Renascimento, a arte barroca. Quando a gente fala de arte barroca, dá até para falar um pouquinho daqui de Recife, né? Pertinho de nós aqui, porque Recife tem, lá no centro da cidade, algumas igrejas que são de arquitetura barroca. É possível que vocês já tenham passado em frente, né? Alguns talvez até já tenham entrado, né? São igrejas muito bonitas, né? Com decoração predominantemente dourada. Então, a gente vai ver mais isso aí bem mais lá pra frente. Depois a gente tem o neoclassicismo, o impressionismo, o pontilhismo e aí o pós-impressionismo e a primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX também já chegando mais pertinho da nossa época, né, do nosso período. Então, isso tudo não agora só no primeiro módulo, mas ao longo desses 3 módulos. É inclusive possível que dentro disso aqui a gente não consiga ver tudo, mas aí, em não dando tempo de ver tudo, o que já aconteceu comigo em alguns anos anteriores, eu separo a arte que mais impactou dessas culturas aqui, a gente vê a arte que mais se sobressaiu, que mais se destacou e estuda a arte nessas principais culturas, não dando tempo, né? Agora, dependendo de como caminha a nossa carga horária, é possível que a gente consiga ver tudo isso aqui agora de maneira muito resumida, tá? Caso a gente volte com as aulas presenciais, a gente vai trabalhar também com pesquisa, né, com trabalho, para eu poder avaliar vocês, porque em arte a gente não tem muito tempo de ficar fazendo atividade, por exemplo, né, como a gente faz muito em português. A gente mal começou e eu acho que com o primeiro módulo eu já tive 4 atividades, se não me engano, né? Com artes não dá tempo, porque a carga horária ela é muito reduzida, tá? Então, a gente tenta fazer na medida do possível, dentro do contexto. Vamos ver como é que vai continuar esse nosso processo aí, mediante a pandemia. Mas, com a aula de hoje, eu queria que vocês tivessem só essa noção, né, de conceituar a arte, tentar quebrar um pouco o preconceito que muita gente tem com determinadas manifestações artísticas, né? Você não é obrigado a gostar, apreciar tudo, mas a gente também não pode discriminar, né, ter uma visão de preconceito, porque tudo é manifestação de arte, né? O que é arte? É uma aptidão inata, né, que vem na minha natureza e que eu desenvolvo com o passar do tempo para melhorá-la, e é a forma como o artista enxerga o mundo, ou enxerga uma parte do mundo, ou enxerga um contexto do mundo. Então, claro que a visão dele não vai bater, né, não vai combinar com a visão de todas as pessoas no mundo. Daí que tem gente que gosta de pintura e de um tipo de pintura, que gosta de música e de um tipo de música, que gosta de teatro e de um tipo de atuação, e tem gente que não gosta, né? Porque a gente tem, de fato, arte para tudo quanto é gosto, tá ok, pessoal? E aí, para encerrar a aula de hoje, eu trouxe para vocês uma outra imagem, né, uma outra pintura, dessa vez não uma pintura que desperta agonia,
mas uma pintura que deveria, pelo menos, despertar paz, tranquilidade, calma, que são os anjos do pintor Rafael Sanzio, que é um pintor, ele pintou esse quadro por volta de 1515, mais ou menos, então faz muito tempo, também muito mais antigo que o outro quadro que a gente viu, que é o Grito, tá? Então, só pra gente dar uma relaxada aí nesse final. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido ampliar o conceito de vocês de arte, né? E espero que vocês gostem das manifestações artísticas que a gente vai ver nessa linha do tempo, né? Nessa nossa linha do tempo, estudando aí, na verdade, um pouquinho da história da arte do mundo, né? Das grandes civilizações do nosso tempo, da nossa época e as mais antigas também. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, então, vocês sabem como entrar em contato comigo e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchauzinho, fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.